Durante os anos finais da Segunda Guerra Mundial, além das linhas de frente e da destruição, uma série de operações ocultas estava ocorrendo, enterradas no subsolo, escondidas em florestas e trancadas dentro de estruturas abandonadas. Estes não eram projetos militares comuns. Eram experimentos que iam muito além da ciência convencional. A maioria deles nunca foi registrada oficialmente. Os poucos que foram descobertos foram rapidamente lacrados, classificados ou apagados. Instalações desapareceram, documentos sumiram, testemunhas foram realocadas. O que resta hoje são apenas fragmentos. O suficiente para provar que algo existiu, mas nunca o suficiente para explicá-lo totalmente. Em diferentes locais, o mesmo padrão se repete: descoberta, experimentação e então silêncio. Então, o que exatamente eram esses projetos? E por que foram escondidos com tanto cuidado? Esta noite, vamos desvendar 10 misteriosas operações da Segunda Guerra Mundial que foram encontradas e então deliberadamente esquecidas. Top 1. O reator de núcleo da floresta. Em outubro de 1944, uma unidade de reconhecimento soviética foi enviada para uma área florestal remota perto da fronteira silesiana da Polônia ocupada. A missão seguiu relatos repetidos de moradores locais que descreviam vibrações persistentes no solo e um baixo zumbido mecânico que aparecia após o pôr do sol e continuava durante toda a noite. Esses distúrbios não estavam ligados a fogo de artilharia ou movimentação de tropas, tornando-os altamente incomuns para uma zona de guerra. Quando a unidade chegou ao local relatado, encontrou o que parecia ser um perímetro de segurança abandonado. Minas enterradas e postos de vigilância desmoronados sugeriam que o local fora outrora fortemente protegido, e então subitamente abandonado. Além desse perímetro, a paisagem não mostrava estruturas militares visíveis à primeira vista. Mas sob uma fina camada de solo e raízes, a equipe descobriu algo inesperado. Uma cúpula de aço parcialmente exposta embutida no solo. Apesar de meses de exposição a temperaturas congelantes, a superfície de metal permanecia quente ao toque. Sua temperatura não flutuava com o vento ou a queda de neve. Após forçar a entrada por uma escotilha lateral selada, a equipe obteve acesso a uma câmara subterrânea revestida com painéis de chumbo e condutos de cobre. No interior, o ambiente estava intacto. Os medidores de pressão permaneciam estáveis, como se o sistema ainda estivesse operacional. No centro da câmara, havia uma estrutura cilíndrica ancorada diretamente no leito rochoso. Ela emitia uma vibração constante, que podia ser sentida através do chão. Não havia insígnias, nem sinais de alerta, nem documentação identificando a instalação. Toda a estrutura parecia ter sido deliberadamente despojada de identidade, preservando sua funcionalidade total. Uma avaliação técnica registrada em um relatório de campo soviético observou níveis anormais de radiação concentrados em torno do cilindro central. Amostras coletadas das paredes da câmara continham resíduos de grafite e vestígios de isótopos de urânio. No entanto, o layout não correspondia a nenhum programa nuclear alemão conhecido conduzido sob a iniciativa Uranverein. Não havia sistema de blindagem ou contenção convencional. Em vez disso, o design parecia permitir que o calor e a radiação se dispersassem para fora, no solo circundante. Um medidor danificado recuperado no local continha uma etiqueta alemã escrita à mão que se traduzia aproximadamente como vazão do núcleo. Nenhuma explicação adicional foi fornecida. Poucas horas após o relatório chegar a Moscou, toda a área foi colocada sob restrição militar imediata. Todas as evidências fotográficas foram confiscadas. A unidade de reconhecimento foi realocada e proibida de discutir a descoberta. Expedições de acompanhamento planejadas foram canceladas sem explicação. A floresta foi posteriormente designada como zona perigosa devido a artefatos não detonados, impedindo efetivamente qualquer acesso civil. Nenhuma operação oficial de recuperação ou desmantelamento jamais foi reconhecida. Décadas depois, imagens térmicas de satélite tiradas durante um levantamento florestal civil detectaram uma anomalia térmica persistente exatamente nas mesmas coordenadas. Pesquisadores independentes
que tentaram investigar tiveram licenças negadas ou relataram estar sendo monitorados durante suas investigações. Nenhum registro público confirma que a estrutura tenha sido removida. Se o reator de núcleo da floresta era um protótipo nuclear experimental ou algo inteiramente diferente, isso sugere que um ramo paralelo de pesquisa de guerra pode ter existido. Um que nunca foi oficialmente documentado nem pela Alemanha nazista, nem pelas forças aliadas. A verdadeira questão não é se existiu, mas por que seu propósito nunca foi registrado e por que sua presença permanece não reconhecida até hoje. Top 2. O Protocolo de Reestruturação Mental. Em janeiro de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam para o oeste da Alemanha, descobriram um complexo subterrâneo sem marcações, enterrado sob as ruínas de um edifício administrativo nos arredores da cidade de Kassel. A entrada fora ocultada atrás de uma escadaria desmoronada e selada com concreto armado, sugerindo que nunca deveria ser encontrada. Quando os engenheiros de demolição abriram caminho, esperavam descobrir salas de armazenamento ou bunkers padrão. Em vez disso, entraram em uma instalação à prova de som, diferente de tudo o que fora documentado na época. As paredes eram acolchoadas. Alto-falantes de baixa frequência estavam instalados em toda a câmara. Ao redor da sala, cadeiras de contenção médica estavam dispostas em um círculo perfeito, cada uma posicionada com precisão mecânica. Suspenso no teto, ao centro, havia um grande dispositivo, cercado por prateleiras de frascos de vidro, rotulados apenas com sequências codificadas. À primeira vista, o espaço assemelhava-se a uma ala psiquiátrica, mas uma inspeção mais detalhada revelou diferenças críticas. Não havia prontuários de pacientes, nem camas, nem equipamentos sanitários. Este não era um lugar para tratamento. Era um lugar para experimentação controlada. Análises posteriores identificaram as substâncias dentro dos frascos como derivados de escopolamina e mescalina, compostos conhecidos por afetar a percepção, a memória e a estabilidade emocional. O dispositivo suspenso foi projetado para emitir pulsos sincronizados de som e luz, controlados por um temporizador mecânico que funcionava independentemente de fontes de energia externas. Fragmentos de documentação recuperados de uma sala de arquivos queimada próxima referiam-se ao projeto apenas como Protocolo D16. As notas descreviam experimentos repetidos envolvendo privação de sono, ciclos de sugestão e reprogramação de memória induzida. Diagramas mostravam eletrodos colocados ao longo do couro cabeludo e da coluna vertebral, conectados diretamente ao aparato central. Anotações manuscritas revelaram o objetivo pretendido: remover respostas comportamentais indesejáveis e codificar a conformidade operacional em indivíduos humanos. Várias páginas estavam faltando. Outras foram deliberadamente destruídas pelo fogo. Embora não existam registros oficiais do protocolo D16 nos arquivos nazistas sobreviventes, evidências indiretas surgiram em outros lugares. Documentos de transferência militar do final de 1944 listavam detenções inexplicáveis sob observação médica. Alguns desses indivíduos foram posteriormente relatados por suas unidades como exibindo comportamento incomum no campo de batalha. Falta de resposta à dor, ausência de medo e sinais de dissociação psicológica. Depoimentos de civis próximos acrescentaram outra camada de preocupação. Moradores descreveram caminhões chegando à noite e gritos abafados que continuavam até a manhã seguinte. Um relato falava de indivíduos entrando na instalação contidos e saindo dias depois com expressões vazias e padrões de fala mecânicos. Após a descoberta, a inteligência aliada ordenou o fechamento imediato do local. Equipes científicas receberam apenas acesso limitado antes de o complexo ser selado. Os relatórios foram classificados e nunca divulgados publicamente. Vigilância aérea posterior confirmou que a estrutura fora destruída com explosivos. Os frascos e documentos restantes foram transportados discretamente para uma instalação médica britânica. Em pouco tempo, desapareceram dos registros oficiais de inventário. Se o protocolo de reestruturação mental esteve operacional durante os meses finais da guerra,
Isso sugere que a ciência militar progredira muito além dos limites convencionais, para a manipulação direta do próprio pensamento humano. E se tais experimentos foram bem-sucedidos, mesmo que parcialmente, isso levanta uma questão muito mais perturbadora. Eles realmente terminaram quando a guerra acabou? Ou foram simplesmente movidos para outro lugar? Top 3. A sala do motor quântico. Em abril de 1945, enquanto as forças aliadas se aproximavam dos arredores de Leipzig, assumiram o controle de um bunker de comunicações fortificado que se acreditava fazer parte da rede de retransmissão de sinais do alto comando alemão. A estrutura em si parecia comum a princípio, repleta de equipamentos de rádio esperados, arquivos de mensagens e registros de transmissão. Mas, escondido atrás de uma porta tipo cofre, os investigadores descobriram algo inteiramente inesperado. Um corredor estreito levava a uma câmara circular iluminada por luzes âmbar suaves. No seu centro, havia uma máquina diferente de tudo o que fora encontrado anteriormente. Consistia em anéis metálicos concêntricos suspensos em uma estrutura giroscópica, cercados por mostradores giratórios e contadores mecânicos. Não havia fios elétricos visíveis. Todo o sistema parecia funcionar apenas através de pressão, engrenagens e indução magnética. Um engenheiro de campo britânico documentou que a máquina continuava a girar sem qualquer fonte de energia identificável. Ele descreveu um zumbido baixo e constante que interferia em todos os equipamentos de rádio próximos, tornando a comunicação instável dentro do bunker. Apesar de uma espessa camada de poeira sugerir inatividade, a máquina não mostrava sinais de corrosão ou degradação mecânica. Ela permanecia totalmente intacta, como se preservada. Tentativas de classificar o dispositivo falharam. Não se assemelhava a nenhum sistema de armas, rede de comunicações ou dispositivo de criptografia conhecido, como a Enigma ou a Lawrence. No entanto, documentos recuperados de uma gaveta trancada nas proximidades ofereceram uma pista. Um esquema referia-se ao termo análise de Zeitform e a uma palavra escrita repetidamente nas margens. Vorhersagepunkt, que significa ponto de previsão. Esta descoberta levou a uma hipótese incomum. Dois físicos americanos trazidos para examinar o dispositivo propuseram que ele não fora projetado para transmitir ou decodificar informações, mas para modelar resultados. De acordo com a avaliação deles, a máquina ajustava variáveis em tempo real com base em interações de campos magnéticos, processando probabilidades efetivamente através de meios mecânicos. Em termos simples, comportava-se como uma forma primitiva de computação quântica, décadas antes de tais conceitos serem formalmente desenvolvidos. As implicações eram significativas. Se correta, o dispositivo não fora construído para reagir a eventos, mas para antecipá-los. No entanto, 3 dias após sua descoberta, toda a câmara foi selada. A máquina foi desmontada e todos os componentes foram transportados em caixotes sem identificação para um destino desconhecido. O relatório oficial classificou-a apenas como um dispositivo de navegação experimental e arquivou-a sem investigações adicionais. O engenheiro de campo que registrou pela primeira vez a existência da máquina foi realocado logo depois e nunca falou publicamente sobre o incidente. Após sua morte em 1962, uma única linha encontrada em seu diário pessoal ofereceu a única reflexão sobrevivente. Abrimos a porta para o futuro e a batemos com medo. Décadas depois, na década de 1990, um historiador que revisava arquivos de inteligência aliados desclassificados descobriu referências a um dispositivo semelhante recuperado pelas forças soviéticas de um trem de pesquisa nazista destruído perto de Cracóvia. Embora a documentação estivesse incompleta, as descrições batiam, tanto na estrutura quanto na terminologia. Nenhum dos dispositivos jamais foi recuperado. Se a sala do motor quântico realmente funcionava como um sistema de modelagem probabilística, isso sugere que a pesquisa de guerra fora além das armas e entrar em algo muito mais ambicioso. A tentativa de prever eventos antes que eles ocorressem. E se esse fosse o caso, então a busca pelo controle do futuro
pode ter começado muito antes do que a história está disposta a admitir. Top 4. O decodificador de canal negro. No final de fevereiro de 1945, uma unidade de inteligência aliada estacionada perto de Calais, na França, interceptou um sinal incomum enquanto monitorava transmissões inimigas. A princípio, não se parecia com nada associado à comunicação militar alemã padrão. Os sinais típicos de guerra seguiam formatos estruturados: código Morse criptografado, transmissões de voz ou sistemas de cifragem conhecidos. Este sinal não seguia nada disso. Era errático, repetia-se continuamente e operava em uma faixa de frequência não utilizada por nenhuma força militar conhecida. A fonte foi triangulada para um mosteiro bombardeado ao longo da costa. A maior parte da estrutura fora destruída, mas sob os escombros, um porão intacto foi descoberto escondido sob a nave. No interior, a equipe encontrou um recipiente de aço compacto montado em um tripé, cercado por dispositivos de gravação, interceptores de sinal e osciloscópios que ainda estavam operacionais, apesar da ausência de qualquer fonte de energia visível. No centro da sala, havia um dispositivo em formato de receptor de rádio, mas faltava-lhe todas as características convencionais. Não havia alto-falantes, nem controles de sintonia, nem interface para ajuste. Apenas um único mostrador iluminado e uma fenda de entrada para a fita magnética. O dispositivo emitia um leve pulso estático, seguido por sequências de tons que duravam exatamente 47 segundos cada. Essas sequências não correspondiam a nenhum idioma conhecido, método de criptografia ou padrão matemático. A equipe conseguiu gravar 3 ciclos completos antes que o sinal parasse abruptamente. O relatório deles descreveu a transmissão como informação auditiva além da categorização. As tentativas de decodificar o sinal falharam inteiramente. Não houve modulação detectável, nem estrutura reconhecível, nem forma de converter os tons em dados utilizáveis. O sinal não se comportava como uma mensagem. Ele simplesmente existia, repetindo, circulando e então desaparecendo. A descoberta foi classificada sob a designação Projeto Echo 7 e rotulada como tecnologia de transmissão experimental. Mas o que mais perturbou os investigadores foram as notas manuscritas encontradas nas proximidades. Elas não estavam escritas em alemão, mas em inglês. As notas descreviam tentativas anteriores de rastrear a origem do sinal. Cada entrada terminava com a mesma afirmação: não originário de transmissão terrestre. Uma linha, sublinhada repetidamente, dizia: o sinal persiste independentemente de perturbação atmosférica. A implicação era clara e profundamente perturbadora. O sinal não era local, não era terrestre. E, no entanto, estava sendo estudado dentro de uma instalação controlada pelos nazistas, sem explicação de como fora capturado. Após o equipamento ser transportado de volta ao quartel-general, foi imediatamente confiscado. O próprio dispositivo desapareceu dos registros oficiais. Documentos internos confirmaram posteriormente que o mosteiro foi demolido e seus alicerces inundados como parte de um esforço de reconstrução pós-guerra. Nenhuma referência adicional ao projeto Echo 7 apareceu nos arquivos aliados. Décadas depois, em 1977, um arquivo de inteligência soviético desclassificado descreveu um sinal semelhante interceptado sobre o Atlântico Norte em 1944. O padrão da forma de onda correspondia quase exatamente, mas nenhuma colaboração entre os dois incidentes jamais foi reconhecida. Ambos os sinais compartilhavam uma característica distinta: um pulso ascendente que terminava com o que testemunhas descreveram como um suspiro sintético. Até hoje, nenhuma explicação foi confirmada. Alguns acreditam que foi uma tentativa de fabricar transmissões alienígenas, como guerra psicológica. Outros sugerem que foi uma anomalia genuína, algo que não se originava na Terra, ou talvez não limitado pelo tempo em qualquer sentido convencional. Qualquer que seja a verdade, o decodificador de canal negro não foi projetado para enviar sinais. Ele foi construído para ouvir, e o que recebeu nunca foi destinado a ser compreendido. Top 5. O cofre de memória subterrâneo.
Em março de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam pelos Alpes austríacos, uma unidade de reconhecimento que explorava túneis ferroviários abandonados perto da cidade de Eiseners descobriu uma passagem selada escondida atrás de uma parede falsa. A entrada levava a um poço vertical profundo, reforçado com vigas de aço e camadas de concreto tratado, descendo mais de 200 metros sob a montanha. No fundo, os soldados entraram em uma rede de corredores estreitos, esculpidos com engenharia precisa. Esses corredores levavam a uma câmara central, revestida com vários cofres idênticos, embutidos diretamente nas paredes. Cada cofre era marcado não com números ou etiquetas, mas com um único símbolo gravado que lembrava espirais que se cruzam. Dentro do primeiro cofre aberto, encontraram cartuchos cilíndricos lacrados dentro de invólucros protetores. Cada um continha longos fios de material semelhante à fita magnética, mas a composição não correspondia a nenhuma tecnologia de gravação aliada conhecida. Tentativas de ler ou reproduzir as fitas usando equipamentos padrão falharam. Os padrões magnéticos eram irregulares e não podiam ser decodificados. Mais adiante no corredor, vários cofres haviam sido preparados com mecanismos de destruição acionados por pressão, indicando que o conteúdo nunca fora destinado a ser acessado casualmente. Toda a estrutura sugeria não apenas armazenamento, mas isolamento controlado. Uma planta parcial recuperada de uma estação de controle próxima referia-se ao sistema como Informationsspeicher Linie, ou linha de armazenamento de informação. O documento esboçava uma rede de rotas de túneis subterrâneos conectando vários locais de cofres no sul da Alemanha e norte da Áustria, com pelo menos 18 locais de armazenamento ligados por transporte ferroviário reforçado. Uma seção descrevia o uso de caixes de memória rotativos, sugerindo que os dados armazenados podiam ser fisicamente realocados entre locais quando necessário. Os próprios cofres foram projetados para resistir a fogo, corrosão e perturbação eletromagnética, indicando que o que quer que estivesse armazenado dentro era considerado crítico para a preservação a longo prazo. O que tornava a descoberta ainda mais incomum era a ausência de qualquer supervisão militar formal. Não havia registros da SS, nem listas de pessoal, nem estrutura de comando identificável. Em vez disso, as únicas referências apontavam para uma organização rotulada como AG Gruppe Me, que não tinha afiliação conhecida com o governo nazista ou comando militar. Analistas de inteligência sugeriram mais tarde que esta poderia ter sido uma organização de fachada, criada especificamente para contornar os canais de comando tradicionais e obscurecer a verdadeira natureza do projeto. Após a guerra, todo o sistema de túneis foi selado sob a autoridade do Conselho de Controle Aliado. Explicações oficiais citaram instabilidade estrutural, mas levantamentos aéreos não mostraram sinais visíveis de colapso ou danos. No início da década de 1960, tentativas de engenheiros austríacos de reabrir linhas ferroviárias próximas foram interrompidas após repetidas falhas de equipamentos perto do poço original. Bússolas comportavam-se de forma errática. Sistemas de comunicação caíam sem explicação. Nenhuma escavação foi permitida. Até hoje, a extensão total do cofre de memória subterrâneo permanece desconhecida. O propósito do material armazenado nunca foi confirmado. Se continha dados científicos, registros psicológicos, inteligência estratégica ou algo inteiramente diferente, ainda não está claro. O que é certo é que o sistema não foi projetado para uso imediato. Foi construído para preservação, para algo destinado a sobreviver além da guerra, além da infraestrutura e, possivelmente, além das pessoas que o criaram. E o que quer que tenha sido colocado dentro daqueles cofres, nunca deveria ser encontrado novamente. Top 6. A Operação de Controle de Sonhos. Em fevereiro de 1945, o reconhecimento aéreo aliado identificou uma instalação remota, escondida nos cumes cobertos de neve do norte da Noruega. Embora o local não tivesse valor estratégico nos mapas militares, ele emitia assinaturas de calor incomuns e pulsos eletromagnéticos,
levantando preocupações de que pudesse ser uma instalação oculta de comunicações ou radar. Uma equipe conjunta britânico-norueguesa foi enviada para investigar. O que encontraram não foi um centro de comunicações, mas um complexo experimental cuidadosamente projetado. A estrutura estava escondida sob barreiras de neve e redes de camuflagem. Era um edifício de concreto compacto com portas reforçadas, janelas estreitas e paredes internas revestidas com material de isolamento acústico. No interior, o layout consistia em várias salas idênticas, organizadas em uma formação clínica, semelhante a um laboratório. Cada sala continha uma cadeira reclinável, um arnês craniano posicionado acima do encosto de cabeça e emissores de áudio fixos para entregar som controlado diretamente ao indivíduo. As salas eram limpas e ordenadas, sem sinais de violência física, mas seu propósito era inequivocamente experimental. Gráficos exibidos ao longo das paredes mapeavam ciclos de sono humano, padrões de atividade neural e sequências de indução estruturadas. Documentos recuperados da sala de controle referiam-se a um protocolo chamado Traumschleusen, que significa portal do sonho. O processo descrito nessas notas envolvia uma combinação de sedação química, imersão auditiva e pulsos de luz sincronizados. O objetivo não era simplesmente induzir o sono, mas sobrepô-lo. De acordo com os registros, a meta era implantar comandos diretamente na mente subconsciente, criando respostas comportamentais que poderiam ser acionadas após o indivíduo acordar. Entre as descobertas mais perturbadoras estava uma coleção de sequências gravadas armazenadas em bobinas magnéticas. Essas gravações não eram narrativas ou simulações de sonhos. Eram instruções, entregues em vários idiomas, incluíam diretrizes relacionadas a movimento, identificação de alvos e supressão emocional. Uma frase aparecia repetidamente em todas as transcrições. Você não é mais quem você era. As implicações eram claras. Essas sessões não foram projetadas para estudar sonhos. Foram projetadas para reescrevê-los. O protocolo também incluía mecanismos de segurança. Certas palavras-chave destinavam-se a apagar instruções implantadas se faladas por um manipulador, sugerindo que o sistema não era apenas experimental, mas potencialmente operacional. O testemunho de uma enfermeira norueguesa que fora forçada a trabalhar na instalação forneceu informações adicionais. Ela relatou que grupos de jovens soldados eram trazidos em curtos intervalos, todos sem resposta assim que o procedimento começava. Quando eram liberados, seu comportamento mudava significativamente. Alguns mostravam dificuldade em reconhecer pessoas familiares. Outros experimentavam reações emocionais súbitas e incontroláveis, desconectadas de seu ambiente. Vários desses indivíduos desapareceram pouco depois de deixarem a instalação. Um relato descreveu um soldado que caminhou em direção ao Mar Ártico e nunca mais voltou. Após a libertação da Noruega, o local foi desmantelado pelas forças britânicas. Todo o equipamento restante foi removido sob autorização diplomática e nunca entrou nos inventários oficiais de recuperação. Nenhuma documentação relacionada à operação foi apresentada durante os julgamentos pós-guerra. A explicação oficial descreveu a instalação como uma estação de observação meteorológica, posteriormente considerada estruturalmente instável. Evidências fotográficas foram supostamente perdidas em um incêndio em 1947. O único artefato sobrevivente é um fragmento de fita magnética mantido em uma coleção particular. Ele contém um loop de 4 minutos de tons rítmicos, acompanhado por uma voz calma, repetindo uma única instrução. Esqueça a dor, lembre-se da missão. Se a operação de controle de sonhos alcançou sucesso, mesmo que parcial, isso sugere que a pesquisa de guerra pode ter cruzado uma fronteira que poucos estavam dispostos a reconhecer. A linha entre influenciar o pensamento e reescrevê-lo inteiramente. Top 7. A base de código do Ártico. Em maio de 1945, uma equipe de expedição britânica que realizava levantamentos em zonas de colapso glacial no leste da Groenlândia encontrou uma estrutura metálica parcialmente exposta emergindo do gelo perto de Scoresby Sound. A princípio,
Parecia ser destroços de um container de transporte, cercado por caixotes espalhados marcados com insígnias alemãs desbotadas. Mas à medida que o gelo era limpo, ficou evidente que aquilo não era resultado de um acidente. Era um alicerce. O que havia surgido era apenas o canto superior de uma instalação subterrânea maior, deliberadamente construída sob a geleira. A aproximadamente 40 metros de distância, a equipe descobriu um poço de entrada escondido sob camadas de neve. A estrutura estava intacta. Ao entrar, desceram uma escada estreita que levava profundamente abaixo da superfície para o que mais tarde seria referido como a base de código do Ártico. A instalação estendia-se mais do que o esperado, reforçada com placas de metal resistentes à corrosão e alimentada por uma fonte de energia residual que permanecia ativa no momento da descoberta. Ao longo das paredes havia painéis cobertos por símbolos e glifos que não correspondiam a nenhum sistema de cifragem alemão conhecido. Os caracteres estavam organizados em padrões precisos e repetitivos, com uma estrutura que lembrava uma linguagem, mas não uma que já tivesse sido documentada. A análise inicial sugeriu que poderiam ser runas nórdicas modificadas. No entanto, linguistas trazidos da Dinamarca descartaram rapidamente essa teoria. Os símbolos não correspondiam a nenhum sistema linguístico histórico ou moderno, nem se alinhavam com qualquer forma de criptografia conhecida usada durante a guerra. No centro da instalação havia um console grande e plano, projetado com ranhuras destinadas a segurar placas metálicas finas. Essas placas estavam espalhadas pelo chão. Cada uma estava gravada com símbolos microscópicos, organizados com extrema precisão. O próprio material resistia ao calor, ao ácido e à varredura eletromagnética, tornando a análise impossível usando técnicas padrão. Exames adicionais revelaram que as placas eram compostas por uma liga à base de magnésio, contendo vestígios de ítrio e escândio, materiais não usados tipicamente na engenharia militar. Isso sugeria que a estrutura tinha um propósito inteiramente separado de armas ou comunicações. O único documento escrito recuperado no local foi uma breve nota de campo sem assinatura, encontrada dentro de uma caixa de ferramentas perto da entrada. Dizia o seguinte: encontrado sob a geleira. Não é nosso. Não tente replicar. Apenas copie. A nota datava de fevereiro de 1943, 2 anos antes da descoberta aliada, indicando que as forças alemãs não haviam construído a instalação, mas sim a descoberto e tentado estudá-la. Isso mudou inteiramente a natureza da descoberta. A engenharia da estrutura, combinada com sua localização sob camadas de gelo milenar, sugeria que ela fora projetada para ocultação a longo prazo, possivelmente anterior à própria guerra. Não havia registros de construção, nem documentação militar, e nenhuma evidência de como fora alimentada ou mantida. Após o relatório, os militares britânicos selaram o local e declararam a região circundante como restrita. A equipe de expedição foi realocada e instruída a não discutir a operação. Em 1963, um levantamento geológico dinamarquês tentou retornar à área, mas foi interceptado por forças da OTAN e teve o acesso negado. Nenhuma outra expedição oficial foi registrada. Até hoje, a origem da base de código do Ártico permanece desconhecida. Os símbolos gravados em suas placas metálicas nunca foram decodificados. Seu propósito nunca foi identificado, e nenhuma nação jamais assumiu a responsabilidade por sua construção. Se a instalação realmente antecede a ocupação nazista, então ela representa algo muito além de uma anomalia de guerra. Sugere a presença de um sistema de conhecimento que existia fora dos limites conhecidos da história. A estrutura permanece enterrada sob o gelo, sua linguagem não lida, seu propósito não resolvido. E o que quer que tenha sido descoberto lá, nunca foi destinado a ser compreendido. Top 8. O programa Ecos de Sangue. Em abril de 1945, enquanto a Alemanha nazista colapsava sob o avanço das forças aliadas, um comboio de caminhões foi observado saindo de um laboratório de montanha isolado perto de Innsbruck, na Áustria. Relatórios de vigilância indicaram que os veículos transportavam unidades de contenção biológica e equipamentos médicos especializados,
tipicamente reservados para hospitais de campanha. No entanto, nenhum soldado ferido fora registrado naquela região na época. O comboio desapareceu nos Alpes tiroleses e nenhum registro de seu destino jamais foi encontrado. Semanas depois, as tropas aliadas localizaram a instalação de onde o comboio partira. Ela fora ocultada atrás de uma parede de rocha acionada por uma avalanche controlada. No interior, o local fora quase inteiramente esvaziado. As prateleiras de equipamentos estavam vazias, documentos foram removidos e a maioria das amostras parecia ter sido destruída. Mas uma câmara fora ignorada. Dentro de uma unidade de refrigeração selada, os investigadores descobriram 10 frascos de soro sintético, cada um rotulado com um código numérico e marcado com um símbolo. Uma dupla hélice estilizada contida em um triângulo preto. Perto dali, um diário encadernado em couro detalhava um projeto referido como Blutteco, ou Eco de Sangue. De acordo com o diário, o objetivo do projeto era transferir memória e padrões comportamentais através da corrente sanguínea. A teoria propunha que experiências traumáticas deixam marcas biológicas, não apenas na mente, mas em nível celular dentro do sangue. Essas marcas, uma vez extraídas, poderiam ser preservadas e injetadas em outro indivíduo, transferindo efetivamente fragmentos de memória e experiência de uma pessoa para outra. Os sujeitos documentados desses experimentos eram principalmente prisioneiros de guerra e detidos políticos. Uma vez injetados, soldados selecionados de unidades especializadas começaram a exibir mudanças comportamentais significativas. Alguns demonstraram a habilidade súbita de falar idiomas que nunca aprenderam. Outros exibiram instintos táticos desconhecidos e reações consistentes com experiências que nunca viveram. Um caso registrado descreveu um soldado que, após receber uma injeção completa, começou a falar tcheco fluente e relatou detalhes de uma operação de resistência em Praga que ocorrera meses antes, apesar de nunca ter saído da Alemanha. Outro indivíduo experimentava repetidamente pesadelos vívidos de aprisionamento em um campo de trabalho soviético, descrevendo condições e eventos em detalhes. Esses episódios se intensificaram com o tempo, eventualmente levando o indivíduo a um grave sofrimento psicológico. De acordo com o relatório, ele tentou arrancar os próprios olhos enquanto gritava em russo sobre arame farpado e temperaturas congelantes. Não havia indicação de que essas memórias tivessem sido sugeridas ou implantadas através de métodos psicológicos convencionais. Elas pareciam emergir espontaneamente, como se o sujeito as tivesse vivido. Analistas de inteligência. Aliados que revisaram o material concluíram que o projeto pode ter tido sucesso em codificar o trauma em uma forma biológica transferível. Um analista sênior resumiu a descoberta com uma única afirmação: o que encontramos aqui não é medicina, é memória sem consentimento. Poucos dias após a descoberta, as amostras de soro restantes foram transportadas sob escolta armada para um local não revelado na Grã-Bretanha. O próprio laboratório foi destruído por demolição controlada e todas as referências às suas coordenadas foram removidas dos mapas oficiais. Nenhuma menção ao programa Ecos de Sangue apareceu em julgamentos pós-guerra ou registros públicos. O pessoal ligado ao local estava inacessível ou listado como baixas nos dias finais da guerra. Décadas depois, um jornalista que investigava a experimentação em tempos de guerra descobriu uma patente registrada em 1953 por uma empresa privada na Alemanha Ocidental. O documento descrevia um método para transferência comportamental via meio sanguíneo. O requerente foi identificado como um antigo bioquímico da SS, operando sob uma identidade assumida. Se o programa Ecos de Sangue foi real, isso sugere que a memória, um dos aspectos mais fundamentais da identidade humana, pode não estar confinada apenas ao cérebro. Pode ser armazenada, carregada e transferida, não através do pensamento, mas através do sangue. Top 9. A Catedral Silenciosa. Em março de 1945, combatentes da resistência francesa, operando perto da zona rural de Le Mans, relataram uma série de eventos incomuns em torno de uma catedral do século XII, que fora ocupada por forças alemãs durante sua retirada.
A estrutura fora fechada ao acesso público por quase um ano e era guardada continuamente, apesar de não ter importância estratégica aparente. Moradores locais começaram a notar algo perturbador. Não havia sons vindos de dentro do edifício. Sem passos, sem vozes, nem mesmo ecos. Os pássaros evitavam as árvores ao redor. Um membro da resistência que se aproximou da catedral descreveu uma pressão esmagadora nos ouvidos, como se tivesse descido profundamente sob a água. Quando as forças aliadas chegaram e garantiram a área, entraram na catedral esperando encontrar um posto militar temporário. O que descobriram lá dentro foi inteiramente diferente. O interior fora completamente esvaziado. No lugar de bancos e artefatos religiosos, havia uma matriz simétrica de hastes metálicas suspensas no teto, organizadas com precisão. Essas estruturas assemelhavam-se a diapasões invertidos e estavam conectadas a uma rede de emissores instalados ao longo da base das colunas. No centro do espaço, onde antes ficava o altar, uma câmara hemisférica fora construída. Era revestida com material de isolamento acústico e coberta com tecido escuro. Dentro desta câmara havia uma única cadeira, parafusada ao chão, cercada por dispositivos projetados para emitir frequências altamente controladas. Não havia documentos explicando o sistema. Nenhum engenheiro estava presente. No entanto, o equipamento estava ativo, produzindo uma vibração baixa, quase imperceptível. Dispositivos de gravação levados para a catedral apresentaram um mau funcionamento quase imediato. Os microfones não capturavam som ambiente. Gravações de voz retornavam apenas estática. Investigações sugeriram que toda a estrutura fora modificada para funcionar como um ambiente acústico e psicológico, em vez de um espaço físico tradicional. Cientistas aliados propuseram mais tarde que a instalação fora projetada para emitir frequências de infrassom e ultrassom. Faixas que não são ouvidas conscientemente, mas podem afetar o corpo e a mente humana. A exposição a tais frequências tem sido associada a náuseas, desorientação, alucinações e respostas emocionais intensas, particularmente o medo. Em níveis de ressonância específicos, o cérebro humano reage mesmo sem consciência deliberada. Um diário recuperado da maleta de um oficial alemão descrevia a catedral como uma câmara de eco para a alma. De acordo com as notas, indivíduos expostos à câmara por vários minutos começavam a perder a capacidade de recordar informações pessoais básicas, incluindo seus próprios nomes. Uma frase aparecia repetidamente no documento: limpe a mente, deixe a forma. Também havia referências ao uso de indivíduos civis, embora nenhum registro identificasse quem eram ou o que aconteceu com eles. Após a guerra, a catedral foi colocada sob controle militar. Os pedidos de restauração foram negados e as autoridades locais foram informadas de que a estrutura era instável. Em vez de demolição, no entanto, o edifício permaneceu selado por quase uma década, guardado por equipes de segurança rotativas. Em 1956, a catedral foi reaberta ao público. Naquela época, todo o equipamento visível fora removido. No entanto, os relatos continuaram. Visitantes descreviam sensações de tontura, desorientação e um silêncio antinatural dentro do espaço. Em 1973, um indivíduo desmaiou durante um serviço religioso, alegando mais tarde que podia ouvir o chão respirando. Até hoje, a estrutura permanece ativa como local de culto. Mas os eventos que cercam seu uso durante a guerra nunca foram oficialmente reconhecidos. Se a Catedral Silenciosa foi de fato convertida em uma forma de arma psicológica, ela representa uma convergência de arquitetura, acústica e cognição humana. Ela não destrói o corpo, ela altera a mente. E uma vez que essa fronteira é cruzada, não há uma maneira clara de restaurar o que foi perdido. Top 10. A diretriz Ômega. Em maio de 1945, durante os dias finais da guerra na Europa, as forças soviéticas entraram em Berlim e garantiram o que restava da chancelaria do Reich. Sob as ruínas, uma rede de bunkers subterrâneos foi descoberta. Alguns conhecidos, outros completamente não documentados. Entre eles estava uma câmara selada localizada muito abaixo do complexo principal
escondida atrás de várias portas reforçadas que não mostravam sinais de entrada forçada. Por dentro, a sala estava quase inteiramente vazia. Não havia máquinas, nem equipamentos, nem sinais visíveis de ocupação. As paredes eram de concreto nu. O ar estava parado. No centro da câmara, havia uma única mesa de metal. Sobre ela, repousava uma pasta rotulada apenas com uma palavra: Ômega. O conteúdo da pasta consistia em um único documento. Não estava escrito em alemão padrão. Partes do texto pareciam codificadas, enquanto outras seções foram escritas usando uma terminologia técnica que não correspondia a nenhuma linguagem militar ou científica conhecida na época. Diagramas dentro do documento retratavam estruturas geométricas organizadas em sequências em camadas, assemelhando-se a modelos de linhas do tempo sobrepostas ou distorções espaciais. Uma frase aparecia repetidamente em todo o documento: execute somente se a contenção falhar. Não havia explicação sobre o que estava sendo contido. Referências adicionais mencionavam um sistema descrito como matriz de contenção temporal. Nenhum esquema de apoio foi fornecido, e nenhum componente adicional foi encontrado dentro da câmara. A ausência de equipamento sugeria que o que quer que o documento se referisse estava localizado em outro lugar, ou já fora removido antes da chegada das forças soviéticas. O documento foi imediatamente confiscado e transferido para um arquivo classificado. Nenhuma tradução oficial foi divulgada. Mesmo dentro dos registros de inteligência soviéticos, as referências à diretriz ômega eram limitadas e frequentemente redigidas. Um relatório secundário, escrito por um tradutor militar designado para revisar o documento, descreveu o conteúdo como conceitualmente instável. De acordo com suas notas, o texto implicava a manipulação do tempo, não como uma estrutura teórica, mas como um sistema aplicado que exigia contenção. Ele concluiu seu relatório com uma única frase: se interpretado corretamente, este documento não descreve uma arma, ele descreve uma condição. Em poucas semanas, a Câmara foi selada novamente. O acesso foi restrito indefinidamente. Nenhuma investigação adicional foi documentada. Décadas depois, fragmentos da diretriz ômega surgiram brevemente em um arquivo desclassificado da Guerra Fria. O material estava incompleto, mas a mesma frase permanecia intacta: execute somente se a contenção falhar. Nenhum contexto adicional foi fornecido. Até hoje, a natureza da diretriz ômega permanece desconhecida. Não há evidências de que o sistema que ela descreve tenha sido concluído, ou fosse sequer possível. No entanto, a linguagem do documento sugere um nível de urgência que excede o planejamento militar convencional. Se a diretriz se referia a um sistema de contenção, então algo exigia controle, algo instável, algo que, se liberado, não poderia ser revertido. E se tal sistema existiu, a questão final não é o que ele foi projetado para fazer, mas o que ele foi projetado para evitar. Across different regions, different timelines, and completely different types of research, these projects all share the same pattern. Eles foram descobertos, foram documentados e então desapareceram. De reatores subterrâneos escondidos sob florestas, a experimentos que tentaram reescrever a mente humana. De máquinas que pareciam prever resultados, a sinais que não podiam ser rastreados a nenhuma fonte conhecida. Cada caso aponta para algo além da ciência de guerra convencional. Esses não foram incidentes isolados. Eles foram estruturados, organizados e deliberadamente removidos da história. O que torna essas descobertas ainda mais perturbadoras não é apenas o que elas revelam, mas o que está faltando. Instalações inteiras deixadas sem explicação, tecnologias que não condizem com a época, registros que foram destruídos ou nunca existiram, para começo de conversa. Em cada caso, a mesma pergunta permanece. Não o que foi construído, mas por que foi escondido? Porque se mesmo uma fração desses projetos fosse real, então os limites da ciência durante a Segunda Guerra Mundial estavam muito além do que jamais foi reconhecido oficialmente. E se eles foram enterrados com tanto cuidado, então é possível que nunca tenham sido destinados a ser encontrados de forma alguma.